e colocar para gravar aqui no Skype. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começar nossa aula aí. Aula número 5. Nós fizemos já a revisão através do teste. Né? Quem não fez ainda, que eu vi que a Amanda e o Socorro não fizeram, podem fazer, que está lá no Classroom. Né? E uma pergunta de revisão. Qual o primeiro axioma sobre a Bíblia? Nós vimos isso na aula passada. Quem quer falar? A Bíblia é um livro divino. Esse é o primeiro axioma? Eu acho que esse é o primeiro. Creio que o primeiro é a Bíblia é um livro humano, né? O primeiro, a Bíblia é um livro humano. Isso, É o que tá. nós Eu vimos. tava em dúvida qual que era o primeiro ou o segundo. Eu sabia Isso os dois. aqui, na ordem da nossa aula, né? Porque você pode falar assim, não, mas a lógica é que é um livro divino. Mas na lógica da nossa aula, ele é humano primeiro. Mas também, até na lógica humana, humanamente falando, como um livro humano, também faz sentido ser o primeiro, porque todos concordam que é um livro humano. Então não é uma questão aí que divide opiniões, né? Porque de fato é e foi escrito para os seres humanos. Então ninguém tem dúvida, né? Então esse é um axioma aí que até o mais ateu de todos vai concordar que a Bíblia é um livro escrito para os seres humanos, porque todos os livros são escritos para os seres humanos e a Bíblia não é diferente. Então qual que é o segundo axioma? O segundo é o divino, né? A Bíblia é um livro divino. Menino esperto. Então acertou. Na segunda não teve erro, né? Então, um livro divino, que é o que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Nós falamos sobre o livro, sendo um livro humano, axiomas e os seus corolários. E hoje nós vamos falar também da Bíblia sendo um livro divino e os corolários, que são consequência desse axioma. Então, continuando a aula, usando os axiomas e os seus corolários. Então, o axioma, Bíblia é um livro divino, a Bíblia é um livro divino. Então, como veículo de comunicação, a Bíblia é um livro como qualquer outro. Já vimos isso, é um veículo de comunicação. Suas palavras foram registradas por humanos que escreveram livros na linguagem humana. Vimos que o primeiro axioma diz que temos que usar as regras naturais de gramática e sintaxe para interpretação. Na verdade, eu ia perguntar, né, do primeiro axioma, que é um livro humano, qual seria o primeiro corolário que teríamos que analisar, né? É justamente esse. Porque se é um livro escrito para seres humanos, ele tem que seguir regras normais, naturais, de gramática e sintaxe. E a Bíblia não é diferente. Tanto é que é um livro que, gramaticalmente falando, nós podemos dizer que ele é muito bom, porque ele abrange todos os estilos literários, até alguns que nós nem temos, e também a norma gramatical, porque isso facilita até mesmo para interpretação, tradução e tudo mais. Se fosse um livro sem regras, ou místico, que não fosse escrito para os seres humanos, uma linguagem dos seres humanos, então seria difícil para a gente fazer as traduções e tudo mais, mas não é. É um livro nesse sentido normal, como qualquer outro. No entanto, a Bíblia é um livro singular, porque nos foi dado por Deus. Aí divide opiniões, né? Alguns não vão concordar com a gente, mas nós sabemos que é. O motivo, porque ela mesma afirma isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que ela é singular, por isso que ela é única, por isso que ela é incomparável, porque ela foi inspirada por Deus. Então, os autores humanos foram usados para escrever a Bíblia com seus estilos e personalidades,
as palavras que usaram foram inspiradas por Deus. Agora, essa palavra inspirada, o que vocês entendem? Quando vai falar de a Bíblia é inspirada, o que vocês entendem? Gostaria de ouvir um pouco aí de vocês. Inspirada ou expirada? Inspirada. Essa palavra mesmo aí. Assim, eu acho que, tipo, quando o apóstolo ou a pessoa, o escritor vai escrever a Bíblia, Deus dá o andamento certo, vamos dizer assim, Deus dá o pensamento certo, com a coesão certa, que é aquele que é que tem, entendeu? Sim. Eu creio que é isso. Quando ele fala inspirados por Deus, tipo, não é inspirado em valores e pensamentos do ser humano, mas tem uma, vamos dizer assim, uma pitada de Deus ali no pensamento dele, entendeu? Deus faz com que o pensamento daquela pessoa seja o que ele quer que seja, entendeu? Sim. Então, mas aí nesse caso você está dizendo que tem duas coisas que a gente tem que verificar. A pessoa, ela usou os pensamentos dela, os estilos dela, a forma dela de pensar, escrever e tudo mais, para escrever, ou Deus atuou de uma forma que mudou até o jeito dela de pensar. Tipo, Eu creio como alguém que recebe alguém que ajuda ele a escrever, né, espiritualmente falando. Ah, com certeza a segunda opção, né? Porque, pô, a gente vê Moisés escrevendo Gênesis. Moisés, ela não estava lá no começo de tudo. E a gente sabe que tá correto aquilo, entendeu? Então, claramente tem o Deus agindo ali na mente dele de uma maneira sobrenatural. Tem a parte lá de João, né? Quando ele tá lá naquela ilha, que ele escreve Apocalipse, as visões dele. Então, com certeza. Tá. Inspirado para você ter a ideia de ser ditado ou não? Aí já é um pouco mais complicado. Ditado. Ah, assim, inspirado, eu acredito que pode ser ditado, mas eu não tenho uma conclusão ainda fixa sobre isso, né? Sim, Tipo, eu mas sei que foi inspirada por Deus, que Deus agiu no meio, mas assim, ditada. tá. Porque tem um termo que é usado muito hoje em dia, que a pessoa está inspirada. Por exemplo, ele estava tão inspirado, ele escreveu um livro, um poema muito bom. Naquele dia ele estava inspirado. Escreveu aquela letra da música e ele estava muito inspirado. E tem dia que a pessoa não está inspirada, ela não escreve muito bem. Será que é nesse sentido? Um dia ela estava muito inspirada por Deus, porque Deus inspirou ela e ela foi lá e escreveu a Bíblia ou não? Não, eu acho que era uma interação contínua, né? Não é tipo, tinha momento que o cara tava mais inspirado em Deus e menos inspirado. Eu acho que não existia isso, não. Sim. Então tinha alguma coisa lá que você acha que, tipo, que Deus estava trabalhando na vida dele o tempo todo para que ele pudesse escrever a Bíblia. É algo mais ou menos assim. Isso. Tá. Mais alguém tem alguma opinião, comentário sobre isso? Não? Socorro, tá ouvindo a gente bem, Socorro? Tô ouvindo bem, pastor. Opa, e a gente tá ouvindo você bem também. Hoje tá melhor aí a conexão aí. Eu tô só com o celular. Então tá bom. Bom, eu estou fazendo todas essas perguntas sobre inspiração porque nós vamos tratar um pouco sobre isso e às vezes esse termo é meio confuso, né? Então vamos tentar explicar um pouco aqui o que é inspiração. A primeira coisa, os autores humanos foram usados para escrever a Bíblia com seus estilos e personalidades. Isso indica que a coisa aconteceu naturalmente. Os autores eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam escrever, eram pessoas qualificadas, capacitadas para aquilo. Às vezes escreviam poemas, às vezes escreviam formas narrativas. Eram pessoas que sabiam, dominavam gramaticalmente o idioma ao ponto de poderem escrever. E tinha estilos. Um dominava um estilo, poesia, estilo de salmos, por exemplo, tinha a poesia sapiencial, e eles dominavam o estilo e escreviam naquele estilo. Então, é a primeira coisa, Deus usou isso.
a capacidade que aquelas pessoas tinham para poder escrever as palavras. Então, as palavras que usaram foram inspiradas por Deus, né, o que eles escreveram. A inspiração foi a obra sobrenatural do Espírito Santo de orientar e supervisionar os escritores bíblicos. Então, aqui é o ato da inspiração. Ele orientou, ele supervisionou. Essa é a ideia. Para que escrevessem a palavra de Deus. Esse sopro, que é o que significa a palavra inspiração, que é theopneumatos. Theo é Deus, pneumatos é sopro, é o sopro de Deus, né? É a palavra ali traduzida por inspiração no português, que confunde um pouco com essa inspiração que as pessoas falam que um dia a pessoa está inspirada e tal. Na verdade, ali ela recebeu o sopro de Deus, né, que é a palavra original, a theos pneumatos. Então, esse sopro nos escritos foi o que estabeleceu a ação verbal completa. Quando fala de ação verbal, está falando da comunicação, usando palavras, né? Verbal no sentido aí de toda a palavra. Então foi completa, não ficou nada fora. Uma coisa tipo, nesse ponto aqui não foi inspirado. Porque há quem questiona a inspiração completa. Eles falam, não, tem algumas partes que realmente foi, Deus falou. Por exemplo, não tem como questionar quando Deus falou com Moisés, está lá, Deus falou com ele. Né? E tem alguns textos ou trechos que falam que ele recebeu um sonho, uma revelação e tal, está escrito. Outros textos, eles estavam narrando as histórias, contando as histórias, e eles falam ali, cada um contou de um jeito, tinha sua visão, e não é tudo inspirado, porque tem algumas coisas que até nem fazem sentido humanamente falando. Mas aí nós estamos falando que esse sopro foi a supervisão do Espírito Santo para a ação verbal completa, ou seja, tudo. O que foi escrito foi inspirado, totalmente. Não tem alguma coisa para falar assim, isso aqui é, isso aqui não é. Então, verbal é pela orientação na escolha das palavras, que não podem ser separadas dos pensamentos. Então, as palavras foram escolhidas, ele moveu, orientou, supervisionou para que aquelas palavras ali fossem escolhidas, para que aqueles pensamentos que ele estava revelando, aquelas verdades, pudessem ser completas e compreendidas por nós. Então, mas é no momento que ele estava escrevendo, Deus estava orientando ali os pensamentos dele. A inspiração é completa porque abrange a Bíblia toda. Consequentemente, é infalível quanto à verdade. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, nós podemos perceber que é um livro único e singular e que tem uma sequência coesa, né, e com coerência o tempo todo, justamente por causa dessa inspiração completa. Porque autores escreveram com um espaço de tempo muito longo. Então, para dar uma continuidade em um livro, né, sem ter esse contato, sem ter a tecnologia que nós temos hoje, porque hoje alguém começa a escrever um livro, ele fica lá na internet e tal. Um dia um filho dele entra lá e tal e continua, e vai, mas antigamente não tinha isso. Então, a inspiração resolveu todo tipo de problema. Hoje, com toda a tecnologia, humanamente falando, se fosse escrever um livro aí num período aí de 3, 4 mil anos, mesmo com tudo que nós temos, no final encontraríamos muita divergência, muito erro, muitos problemas. Então, ela é completa, a inspiração abrange toda a escritura e toda a verdade. Então, a palavra grega para inspirado, aí
a 2 Timóteo 3,16, que é o Theos Pneutos, é soprado por Deus, devido à sua origem e natureza divina. Os manuscritos originais não continham erros, mas aqui é um ponto, porque alguns questionam se a Bíblia tem erro ou não, baseado nos manuscritos que nós encontramos hoje. Lembra da ciência que foi criada recentemente, que é a crítica textual, justamente para verificar os textos originais e ver, originais não, os mais próximos, né, e verificar aquilo que está mais próximo do original? Então, com base nesses muitos textos, eles percebem que tem algumas coisas ali que não estão exatamente iguais. Então, eles falam, tá vendo, tem erro. Porque aqui ele escreveu uma coisa, ali ele escreveu outra. Vários textos têm uma palavra, outros textos não têm essa palavra. Aí, se isso aqui não for erro, né, então eu não sei o que é erro, eles falam. Mas o que nós estamos falando é que quando fala que a escritura foi inspirada, foi o primeiro, a primeira texto escrito ali pelo autor. No momento que ele estava escrevendo, o Espírito Santo estava conduzindo, estava supervisionando, e ele foi escrevendo ali de forma correta. Depois, com o tempo, as cópias elas foram feitas manualmente e às vezes mudada até intencionalmente, porque a pessoa colocava uma nota, acrescentava alguma coisa e tal. Então, depois com o tempo, não sabe qual que realmente se perdeu, né? Qual que era o original. Mas nós continuamos afirmando que o que é inspirado, que não contém erros, são aqueles manuscritos originais. Esses aí nós não temos como encontrar hoje. Não temos como afirmar quais são os originais, mas nós sabemos que esses não contêm erro. Então, a condução, né, do Espírito Santo no processo de inspiração está em 2 Pedro 1,21, que fala: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Provavelmente vocês conhecem bem esse versículo, né? Já ouviram falar desse versículo. Agora, por que está destacado aqui, ó, santo? Vocês sabem por que tem essa chave aqui? A versão atualizada, ela aparece com essa chave. Vocês sabem? Quando aparece essa chave no versículo, o que quer dizer? Foi acrescentado? Isso. Foi acrescentado ou a maioria dos textos tem aquilo ali. Quando está essa chave aí, é porque tem textos originais que existe a palavra e tem textos que não tem. Então, algumas versões, como a atualizada, ela prefere colocar. Eu coloquei aqui um link só para a gente fazer uma comparação entre as versões. Quando a gente olha aqui, ó, na NVI, ele fala, mas, né, homens falaram da parte de Deus, tá vendo? Não tem a palavra santos. Homens santos falaram da parte, não tem, né? Nessa versão que eu estou usando ali, ó, tá vendo? Tem e ainda coloca entre as chaves, né? Homens santos falaram. Essa NVI é um pouco mais moderna, né? A NVT é bem mais atual, estamos usando ela agora. E ela também não usa falaram da parte de Deus. Observa que não usa nem a palavra homens, né? Aqui fala homens falaram, a NVI, aqui homens falaram. A NVT, ela já é tão mais enxuta e tentando falar mais numa língua atual, que não repetiu, né? Por que não repetiu? Vocês sabem por que o português evita repetir? Isso tem a ver com o estudo atual do nosso idioma. Por que se evita repetir a palavra? Vocês sabem o termo técnico?
Isso chama-se coesão. Tem coerência e coesão. Coerência é quando o texto dá sentido, né? Tem que ter coerência, tem que ter sentido. E coesão é evitar os elementos, repetir os elementos. Então, às vezes, para evitar a repetição, porque o homem já apareceu aqui, ó. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram. E quem que falou? Os homens. Há necessidade de repetir de novo? Né? Esses homens que foram impulsionados falaram. Fica muito mais claro, mais simples de entender. Alguns até colocariam que eles falaram, né? Para não repetir a palavra homens, coloca eles. Mas só que o português, ele, morfologicamente falando, no final dos verbos, nós temos aqui o que indica se é no plural, masculino, né? Qual é a pessoa. Então nós já temos isso na palavra. Não é como o inglês. No inglês tem que colocar ali. Não pode deixar sem o pronome aqui. Mas o português não precisa, porque está embutido aqui. Então, numa versão moderna, eles já usam todos os recursos do idioma, né? Mas aí, a questão vamos dar uma olhada aqui na NVI, o capítulo inteiro. Só uma dica, vocês estão estudando, eu uso esse YouVersion aqui, que tem todas as versões, né? Eu consigo mudar de idioma e tal, estou até no grego aqui, se eu quiser, e dá para ouvir também. Aqui, ó, indo no final, ele coloca uma nota. A NVT põe isso e a NVI também. Ó, tá vendo essa nota? Um negocinho aqui, ó. O que é isso? Homens. Aí eles não colocaram a palavra santo, mas colocaram uma nota. A nota não quer parar aqui. Mas a nota diz: muitos manuscritos dizem homens santos. Ou seja, quando eles estavam traduzindo a Bíblia para o português, verificaram que existiam vários manuscritos e nesse versículo, alguns só falavam homens falaram. E outros versículos, outros manuscritos, são vários. Lembra que aquela crítica textual, ela estuda muitos textos. E ele até fala, muitos manuscritos dizem homens santos, outros não. Então, o que eles fizeram? Qual que foi a junção aqui? Primeiro, né, eles analisando, chegaram, né, os textos críticos, verificaram que realmente não é uma palavra que faz diferença no texto, não é algo necessário, então dá para passar sem ter essa palavra aqui, e já que alguns textos, ou uma boa parte dos textos, não tem a palavra, então também não estão fazendo uma tradução sem zelo, né? Sendo relapso aí, passando por cima e deixando. Não, tem vários textos que não tem a palavra santo. Então, com isso estou querendo dizer a questão lá dos manuscritos originais. Por quê? Como nós vamos saber qual que está certo? O primeiro que escreveu, não é? Pedro estava escrevendo. Se ele colocou no primeiro, homens santos falaram da parte de Deus, esse é o certo, esse é o inspirado, esse é o correto. Mas se no primeiro ele escreveu, mas homens falaram da parte de Deus e não usou a palavra santo, esse é o texto inspirado. A questão é por isso que existe aquela ciência, a crítica textual. E às vezes eles gastam anos por causa de uma palavra para saber, estava no original ou não estava? Será que... né? E versões mais modernas, como a NVT, chegaram à conclusão de que não precisa e que talvez não estava, então por isso não usaram na tradução. Então aqui é um exemplo, né, que nós temos de crítica textual e também da questão da inspiração, né, o que estava lá no original. E o que nos importa é o que está lá. Então está certo essa palavra santo aqui? É a que estava no original? A gente não tem como afirmar, porque tem vários textos que tem e outros que não tem. Agora, faz diferença na tradução do versículo? Faz diferença?
nós perdemos o sentido do que está sendo ensinado aí? Não. Só tem uma informação a mais, ou a menos, se ele realmente estiver no original, né? Que homens que falaram da parte de Deus, ou inspirados, né? A parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, que é exatamente aquilo que ele estava falando, que é a questão da supervisão do Espírito Santo. Professor, Então, oi. só que aí, tipo, eu acho que não tem problema, porque o próprio fato de falar movidos pelo Espírito Santo já indica que eles eram santos, né? Sim, exatamente. Então, realmente é uma palavra aí, né, desnecessária. Mas a gente não sabe se no dia que ele escreveu lá ele colocou, né, indicando, acrescentando e tal. Então é por isso que tem algumas versões mais conservadoras, como a atualizada, a ARA, ela mantém, né? Então os escritores, movidos pelo Espírito Santo, registravam as palavras que Deus lhes dava naquele momento. Aquilo ali são os manuscritos originais e isso é inspiração. Agora, a Bíblia é revelação, não apenas o registro de uma revelação. Ela é, vamos dizer assim, a revelação. A inspiração foi a ação de Deus, né, que Deus registrou por meio escrito as verdades reveladas. Então, o que nós temos é a revelação do próprio Deus. Se não fosse a Bíblia, como que nós saberíamos que Deus existia? Como saberíamos que esse mundo foi criado por Ele? Então, as informações que nós temos a respeito de Deus, um ser que é muito acima da nossa capacidade de compreensão, só é possível porque Ele se revelou. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. E a inspiração é a ação que Deus usou para que as verdades fossem reveladas corretamente. Então, a revelação é a verdade divina, mas a inspiração é a supervisão por ele efetuada. Então, tem uma diferença aí das duas palavras, né? Revelação e inspiração não é a mesma coisa. Então, revelação é o que ele quis revelar a respeito dele, os planos dele para o futuro desse mundo. E a inspiração foi o ato, a forma como ele controlou o processo de revelação. Até aqui tá claro? Tem alguma dúvida? Tá suci? Então, beleza. Não foram os escritores que ficaram inspirados. Esse aqui é o ponto, né? Que é aquilo que eu estava tentando falar no começo. Não foram os escritores que ficaram inspirados, mas sim as próprias palavras que foram, ou seja, foram sopradas por Deus. Então não foi o ser, o homem ali, que ele recebeu um poder especial de Deus e ele ficou inspirado e ele começou a escrever naquele momento que ele estava inspirado e ele ficava inspirado o tempo todo, ele escrevia. Não é esse tipo de ação que Deus usou. Esse é o ponto que eu queria que vocês entendessem. Porque, de modo geral, a gente não vê Deus agindo dessa forma em todos os eventos da história da humanidade. Quando a gente olha para a história da humanidade, parece que as coisas estão acontecendo naturalmente, normalmente, que Deus está lá em cima, não está ligando para nada, esse mundo aqui está um caos, as coisas estão de mal a pior, umas coisas acontecem que a gente não consegue entender, e fala, mas como que... Mas é porque Deus está deixando as coisas acontecerem naturalmente, e tudo está movendo e caminhando para os planos dele. Foi assim com a vinda de Cristo. Tudo aconteceu, todas as coisas foram movidas e pessoas nasceram e tudo mais e tal, até que nasceu uma mulher que não era reconhecida por ninguém, era pobre e tudo mais, e dela, que era descendente, claro, do rei, veio o próprio Salvador. E Jesus, ele veio de uma forma natural também. Ele não veio com o esplendor, como
como eles queriam, um rei que vinha, resolvia tudo, acabava com tudo, poderoso e tudo mais. Não, um dia ele vai fazer isso, mas aí ele virá como Deus, mas naturalmente ele veio como Salvador, como servo, as coisas foram acontecendo. Quem estava vivendo ali com ele nem percebia tantas coisas diferentes, tanto é que eles nem entendiam a respeito da ressurreição, eles não entendiam algumas coisas, eles foram entender depois. Eles estavam ali levando a vida deles naturalmente, porque Jesus estava ali vivendo naturalmente. E Deus atua assim. Então, as pessoas que estavam escrevendo a palavra de Deus, para quem estava acompanhando ali, não via muita coisa diferente. Eram pessoas dedicadas, que trabalhavam e tal, escreviam aquelas coisas, mas nada que alguém falasse, olha, quando ele fica em transe, quando ele fica naquele estado ali, que ele vai lá e escreve. Não, não era isso. Ele escrevia normal, como qualquer outra pessoa estaria escrevendo. O que foi, né, que a ação ali, a coisa que fez a diferença naquele escrito foram as palavras, que fala que foram sopradas por Deus. Então, num certo sentido, Deus incutiu sua vida nas palavras da Bíblia. A vida de Deus, né, seu ser, foi incutida nas palavras da Bíblia. E não se pode dizer o mesmo de nenhum outro livro já escrito. Por isso que nós falamos que a Bíblia é um livro singular, é um livro único. Sem dúvida nenhuma, a afirmação de que a Bíblia é um livro divino constitui um axioma, que é o que nós já vimos. Uma verdade evidente por si própria. Isso é um axioma. Portanto, 4 corolários derivam desse axioma e temos que conhecê-los para interpretarmos as Sagradas Escrituras. Então, lembra, né, só revisando, um axioma é uma verdade que não precisa, né, de comprovação. É um fato, todo mundo entende, sabe o que é e pronto. Agora, dessa verdade nós podemos tirar algumas conclusões. E no fato da Bíblia ser um livro divino, também tem algumas conclusões. Então, vocês teriam uma ideia de quais seriam esses corolários? Pelo menos um aí deles, eles falam assim, não, já que a Bíblia é um livro divino, essa coisa tem que... É óbvio, né, Wes? É lógico que vai ser assim. Deixa eu ver. Às vezes é difícil, né, de pensar, são 4, né? Pelo menos um. Mas aí fala, mas qual deles, né? Vamos lá. O primeiro, se é um livro divino, não tem erros. Nós já até falamos isso um pouco, né? A Bíblia é inerrante, esse é o primeiro corolário. Ela não tem erro nos seus manuscritos originais, não nas cópias. Inclusive, essa questão de inspiração, há quem acredite, porque entendem mal essa questão da inspiração, que tem tradução da Bíblia inspirada. Já ouviram falar disso? Sabe qual que é? Alguém sabe qual que é uma tradução da Bíblia que eles dizem que é inspirada? Teria, para ser inspirado, o tradutor da Bíblia, ele teve que ser inspirado assim como os autores bíblicos foram, para que o Espírito Santo conduzisse ou supervisionasse as palavras dele no momento da tradução, para ele não errar na tradução. Mas isso é um erro, porque isso aconteceu só nos escritos originais das
Escrituras. Depois não temos nenhuma base bíblica para poder falar. Se tivesse alguma coisa na Bíblia falando toda a Escritura é inspirada por Deus e as futuras interpretações dela também serão inspiradas, se tivesse alguma coisa, mas não tem. Então não temos nenhuma uma base bíblica para dizer isso. Mas já viram falar da Bíblia King James? Em inglês? Já. King James é a versão que tem um português, um inglês bem antigo, né? Os americanos quase nem usam mais. Eles falam que aquela tradução lá foi inspirada. E aí eles tiveram problemas, os americanos, porque eles falavam que era inspirada. E aí quando eles vinham para o Brasil, os missionários, aí como que ia usar a versão inspirada deles no Brasil? Sendo que aqui fala português e fala inglês. Então eles viram qual era a versão, porque tem um texto base que as pessoas usam para fazer a tradução. E aqui é semelhante da King James, é a corrigida. Aqui nós usamos a atualizada, mas tem aquela corrigida. Então eles falam que a corrigida seria equivalente no português aí a uma tradução inspirada, e eles levam tão a sério isso, tão a sério, que se o missionário não usar essas versões, eles cortam o sustento do missionário. Simplesmente assim. Se não estiver usando uma versão aí, uma tradução inspirada, perde o sustento. Mas erram feio nesse ponto, né? Nas duas formas. Primeiro, por cortar o sustento missionário, uma coisa que eles não têm certeza, não tem base bíblica para isso. E segundo, porque não tem tradução inspirada. Bom, os manuscritos não continham erros, né, os originais, pois foram supervisionados pelo Espírito Santo para que escritores escrevessem exatamente o que deveria ser registrado palavra por palavra. Então esse é o primeiro colorado, né? É um livro divino. Por ser divino, é inerrante. Segundo colorado, a Bíblia é fonte indiscutível. A autoridade da Bíblia deriva do fato de ser inerrante. Ela, por ser um livro que foi inspirado por Deus, não contém erros, automaticamente ela tem autoridade, né, para nos ensinar, né, para falar sobre Deus, para passar uma doutrina, para conduzirmos as nossas vidas. Ela é autoridade de Deus. Então, é uma fonte indiscutível. Quando alguém estiver no impasse do que deve fazer ou não, nós vamos para a Bíblia. E aí a pessoa, mas eu acho que fulano, nosso mundo é moderno, hoje em dia pensa diferente, mas aí eu falo, não, mas a Bíblia diz isso. Não tem discussão, não tem como discutir, não tem como evitar isso, como você argumentar isso. E é com base nessa autoridade que algumas pessoas são disciplinadas da igreja, são excluídos até do hall de membros. Por quê? Porque a Bíblia fala que uma determinada coisa é errada, e a Bíblia fala a forma como que deve se consertar aquela coisa. Geralmente é um pecado que deve ser confessado, e uma vez que ele é confessado, a pessoa, né, pede perdão, e a pessoa tem que perdoar. E muitas vezes acontece que a pessoa ou ela não quer se humilhar para fazer isso, e ela não se rebaixa à autoridade bíblica, ou até mesmo aquela que teria que perdoar, fala, eu perdoo qualquer coisa, mas isso não. É um exemplo que eu tenho visto muito no ministério, a pessoa fala assim, eu perdoo qualquer coisa, mas não perdoo traição. Se me trair, acabou, não precisa perdeu a confiança, não consigo perdoar. Mas uma pessoa que afirma isso é porque está dizendo que a Bíblia não é a autoridade máxima. Porque a Bíblia não dá opção para o perdão. Não existe perdão condicional. Todo perdão é incondicional. E ela vai além. Ela fala assim, se Deus perdoou que não tinha que perdoar,
Ele não tem nenhum motivo para Deus te perdoar. E ele te perdoou, por que você não vai perdoar alguém? E aí Jesus até conta aquela história da pessoa que tinha uma dívida com o rei e o rei perdoou. E aí, a hora que ele saiu, né, do castelo, aí tinha um empregado dele que tinha uma dívida e ele pegou e prendeu o cara e não quis perdoar. Aí o rei ficou sabendo, né, claro, ele recebeu a devida punição. Ele estava dizendo a mesma coisa. Se Deus perdoa a gente, nós temos que perdoar os outros. E quando nos recusamos, nós não estamos obedecendo a autoridade das Escrituras. É isso que é indiscutível. É fonte indiscutível. Perdão é uma coisa que tem que ser praticada. E não tem nenhum tipo de pecado que alguém possa cometer contra a gente que a gente não perdoa. Então, tem vários outros assuntos, mas eu usei aqui só esse exemplo, né? Só para ter uma ideia do que é fonte indiscutível. A inerrância é por causa da verdade, da inspiração pelo Espírito Santo. Na qualidade de palavra de Deus, a Bíblia é fidedigna, esse é o termo. É fiel, de confiança, ou seja, a gente pode confiar que ela não vai errar. Então, portanto, cabe a nós sermos reverentes e zelosos para entendê-la bem. Então, tem alguns trechos que são mais difíceis, algumas partes são mais complicadas para entender, mas esse é o nosso trabalho. É por isso que estudamos hermenêutica, né, para podermos trabalhar e entender o melhor possível, para podermos confiar na autoridade dela, porque ela é fonte indiscutível. Então, esse é o segundo colorado. Terceiro colorado. A Bíblia apresenta unidade. Esse daqui eu pensei que alguém ia falar, porque é meio que óbvio, né? Um livro divino, escrito por tanto tempo, por tantas pessoas, e ainda ser único, né? É uma consequência aí do fato de ser um livro divino. Embora tenha sido elaborada por cerca de 40 autores humanos, a Bíblia é obra do próprio Deus. Por isso, apesar de todos os obstáculos, ela apresenta unidade. Várias questões decorrem desse fato. Então, essa questão da unidade, nós sabemos que foram vários anos, milhares, né, para a conclusão mesmo dos textos do cânon, mas ela tem um autor só, né, o próprio Deus. É por isso que ela tem essa unidade, porque a mente que estava revelando e supervisionando é a mesma. Então não tem como ela se contradizer, não tem como ela não ser coerente, por exemplo, porque é a mesma pessoa que estava escrevendo. Agora, como isso é possível? Possível porque ele é eterno. Possível porque ele é poderoso, porque ele tem uma mente que não falha, que não esquece nada, não esquece nem do passado, que sabe do futuro. Então, ele pôde escrever e usar as pessoas no momento ali para escrever coisas até mesmo do futuro. Então, quais são as questões que decorrem desse colorário aí? A questão da unidade. Primeiro, ela não se contradiz. Então, nós não vamos encontrar contradição nas Escrituras. Eu já ouvi falar, não sei se ainda continua, mas que nos Estados Unidos, um milionário, ele propôs uma quantidade em dinheiro para aquele que apresentasse uma contradição na Bíblia, que ele pagaria, né, a soma em dinheiro. É claro que nunca conseguiram, porque o que apresentam são aparentes contradições, mas contradição real mesmo, ninguém conseguiu encontrar. Ela é coerente. Eu já falei sobre a questão da coerência. Tem coerência e coesão. Né? Coesão é dentro do mesmo texto ali, você não repete palavras. E coerência é o quê?
Tem um nome específico, né, para quando o livro apresenta uma aparente contradição, mas não é contradição. Eu esqueci o nome agora. Mas tem um nome técnico para quando é tipo uma aparente impressão, mas não é uma impressão. Sim, eu não tô lembrando também esse nome. Depois, se você lembrar, depois você coloca no grupo aí. Ou eu pesquiso também. Ah, então, ela é coerente, quer dizer que ela tem sentido, né? Ela é lógica. Não é uma coisa que você fala assim, mas isso daqui é uma coisa que você pensa em cabeça, começa uma história aqui, de repente vai para outra, e uma coisa que não tem lógica. Não, ela tem lógica. Tanto é que ela começa com a criação do mundo novo, né? Criando um novo mundo, tudo do nada, e termina com o novo céu e nova terra. Né? Começa com um mundo sem pecado e termina com ele justificado e os pecadores condenados e julgados e o mundo para todos sempre redimido. Ela interpreta a si mesma, inclusive Martim Lutero, que falava isso, usou muito esse termo, que é usado muito na hermenêutica, que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a si mesma. Por quê? Porque quando você precisa de algum texto que está com aparente contradição, ou que está difícil de entender, ou que está dando uma certa ideia, então você vai comparar com o todo. E no contexto todo de tudo que a Bíblia ensinou sobre aquele assunto, aí você vai chegar a uma conclusão. Então, você não pode pegar um versículo isolado, como alguns pegam, Marcos 16, e falam que a pessoa precisa ser batizada para ser salva. Então, mas ali, se você olhar todo o contexto do ensino, né, soteriológico, falando sobre a salvação, nenhum lugar fala que a pessoa precisa ser batizada para ser salvo. E além de tudo, tem o texto lá do ladrão, que ele não foi batizado e Jesus falou que ele estaria com ele no paraíso. Então ali já mostra que o batismo não é necessário para a salvação, é um simbolismo. Então tem que entender o que aquele versículo está dizendo. Né? Tem que pegar a Bíblia toda para ela ajudar a interpretar ela mesma. Essa é a ideia. Então, ela tem progresso na revelação. Então, uma coisa que é importante, tem que aceitar que a Bíblia, né, com os anos e os milhares de anos ali e tudo mais, e chegando principalmente no Novo Testamento, algumas coisas foram sendo entendidas melhores. Primeiro porque algumas coisas aconteceram, então eu consegui entender melhor. E outras, que o próprio apóstolo Paulo fala, ele usa a palavra mistério. Mistério no sentido de algo que ainda estava oculto, que não tinha sido revelado, que eles não entendiam ali só com a leitura do Velho Testamento. Mas aquele mistério foi revelado para ele, e ele passou a ensinar a partir dali, e nós aprendemos uma nova coisa, entendemos um pouco mais sobre aquele determinado assunto. Então, a revelação dela é progressiva. A gente começa em Gênesis, por exemplo, ele prometendo que do descendente da mulher viria o Salvador. Fala que a serpente ia lhe picar o calcanhar, ele ia esmagar a cabeça da serpente. Ali, quando a gente olha mais à frente na Bíblia, nós entendemos que ele estava falando de Jesus, o descendente da mulher, e a ferida no calcanhar é uma ferida que não é mortal, ele foi crucificado na cruz, mas ele não morreu, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele matou de uma vez por toda a morte e liquidou com os ataques de Satanás, que não tem mais jeito. A obra de Cristo, a obra de Deus está consumada. O inimigo pode fazer o que ele quiser nesse mundo
não tem mais como voltar atrás. Jesus Cristo já consumou o plano, ele ressuscitou, venceu a morte e as coisas vão acontecer de acordo com os propósitos de Deus, os planos de Deus não vão ser frustrados. Mas só que quando nós ouvimos aquele primeiro versículo lá em Gênesis, que é chamado de proto-evangelho, em Gênesis 3 não dava para entender todas as coisas. Mas com o passar do tempo ali, até chegar em Isaías, por exemplo, Isaías já dá uma ideia muito melhor da questão do que Jesus Cristo ia fazer no futuro. E é claro, nós quando chegamos aí nas epístolas, nós entendemos exatamente o que Jesus Cristo fez. Está vendo? Um progresso. Não está dizendo que o que foi revelado lá no passado era incompleto, em nenhum momento. Né? Tem que tomar cuidado com isso, falar, o Velho Testamento é incompleto, porque tem certas coisas que a gente não entendia, não era incompleto. É que tinha certas coisas que ainda não tinha nem como revelar, que as pessoas não iam nem entender. Então, teve que seguir um curso natural ali, para que futuramente tivesse uma revelação mais clara. Bom, quanto a esse colorário, que é a unidade, né, e essas consequências dessa unidade, acho que não tem dúvida, né? Não tem problema com isso. Tem alguma pergunta sobre isso? Não, né? Tá de boa. Então nós temos... fato da Bíblia se explicar seria metalinguagem? Oi? Seria metalinguagem a Bíblia se explicar? Eu não sei se esse termo eu teria que verificar se realmente é a metalinguagem. Não sei se aplica para ela se auto-explicar, né? Se auto-interpretar. Não sei te informar, eu posso até verificar se esse termo aí poderia se aplicar isso. Até onde eu li a respeito disso, eu não vi alguma coisa falando sobre isso. Bom, o quarto colorário, a Bíblia apresenta mistérios. Então, mistérios aí no sentido de coisas que precisam ser reveladas, né? Que às vezes nós não conseguimos entender. É fato que a Bíblia contém muitas coisas difíceis de entender. Os estudiosos das Escrituras têm que reconhecer que nem sempre são capazes de determinar o sentido de certa passagem. Então, quando isso acontece, apelamos para Deuteronômio 29:9. Vocês conhecem esse versículo? Esse versículo é muito bom quando você não está conseguindo entender a passagem. Eu conheci esse versículo quando eu fui para o seminário. Fui lá no Cariri, foi em 2000. E aí, conversando lá com os seminaristas, eles falaram, quando chega nesse ponto aí, é só Deuteronômio 29:9. O que é esse versículo? Aí que eu fui ver. Deuteronômio 29:29, ele diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então aqui, né, na versão árabe, falando as coisas encobertas, se a gente trocar a versão, comparar aqui com outras versões, né? Professor, As coisas... Oi? essas coisas encobertas seriam tipo as revelações? Isso. As outras versões, eles falam aqui, coisas encobertas, A NVT falou, o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Então, você perguntou o quê? Revelações? Isso. Não, revelações são coisas que ele já fez, né? Agora, tem o contexto aqui de coisa encoberta, segredos, são coisas que ele não revelou e provavelmente a gente não tem nem capacidade de entender. Então, tem certas coisas que nós não conseguimos entender. Então, é a hora que esse versículo ele ajuda a gente... Peraí, eu sou humano, né? O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Como que a gente vai conhecer a mente de Deus? Como nós vamos saber tudo que Deus sabe? Não tem como. E ele não teria como passar isso para a gente. Alguém disse que Deus
quando se revelou a nós, ele falou como se estivesse falando com um bebê. Por mais que difícil seja a gente entender a Bíblia, mas a Bíblia como se ele estivesse falando gugu, dada, as palavras mais simples que ele poderia usar para a gente entender, e mesmo assim hoje a gente tem que estudar tanto para tentar entender. Por quê? Porque ele é infinitamente sábio e onisciente e tudo mais. Então tem certas coisas, tem segredos, tem versão que fala, né, coisas encobertas que ninguém conhece, né? Agora, isso, num certo ponto, é bom, porque não seremos responsabilizados por essas coisas. Porque ninguém conhece, não foi revelado. Então, como que ele não vai responsabilizar da gente uma coisa que a gente não sabe? E ele não revelou para a gente através das Escrituras. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou. Aí entra o ponto da nossa matéria, o ponto da hermenêutica. Nós temos que fazer de tudo para entender as Escrituras, compreender, colocar em prática, e somos responsáveis independente se lermos ou não, se entendemos ou não. Ninguém vai poder chegar para Deus e falar: Senhor, sabe por que nesse ponto é que eu não mudei minha vida? É porque eu nunca tinha lido a palavra do Senhor, e às vezes que eu li eu não entendia, porque eu não tinha muito estudo, né? O Senhor sabe como que é. Não vai ter desculpa. Está lá, está revelado, deixei escrito. Você não entendeu? Procura alguém. Na igreja tem um pastor, tem um irmão lá que conhece a Bíblia. Pergunta. A palavra foi revelada para que, inclusive, fala que tem que ajudar uns aos outros. Então ninguém vai ter desculpa. Todo mundo vai ser responsável. Ainda mais nos nossos dias. Está vendo aqui que facilidade que eu tenho de pegar versões? Eu dou um clique aqui e aparece todas as versões de português e outros idiomas e tudo mais. Então, não tem desculpa. Agora, aquelas coisas que não foram reveladas, que são segredos, né, secretos, estão encobertas, essas daí, claro, nós não seremos responsáveis. Então, tem certas coisas que nós não sabemos e é melhor nem saber. Mesmo porque muita coisa nós não vamos nem compreender. Fala, minha graça te basta, né? Minha graça te basta, exatamente. Então, que nós já sabemos tanta coisa que a gente não dá conta de obedecer e ser responsável por elas, ainda mais daquelas coisas que ele não revelou. Então, a Bíblia tem mistérios em 3 áreas. Né? Esse quarto colorário é o último aqui. Uma delas é a profecia, é um mistério mesmo, né? Com predições sobre acontecimentos futuros que nenhum ser humano poderia prever sem revelação divina. Esse fator singular precisa ser levado em conta na interpretação bíblica. Os eruditos liberais tendem a descartar o aspecto preditivo do texto bíblico. Quando falamos eruditos liberais, são aqueles estudiosos da Bíblia, pessoas que sabem ler a Bíblia no original, como se fosse português. Eles estudam muito, mas eles são teólogos liberais. Eles não acreditam que a Bíblia ela é totalmente inspirada, como eu estava falando no começo. Inclusive, eles têm muitos problemas com a profecia, com a literatura profética. Os liberais afirmam que Daniel foi escrito por volta de 150 anos depois de Cristo. Daniel foi escrito muitos anos antes de Cristo, mas eles falam que ele escreveu depois, foi um autor, alguém lá, então inclusive nem foi o mesmo Daniel, né, que a gente fala que escreveu no período, na época de Nabucodonosor, uma outra pessoa lá que se colocou o nome de Daniel, e ele, com base na história, ele escreveu o livro de Daniel. Por que eles falam isso? Porque as revelações de Daniel do futuro foram precisas. E como nós sabemos disso, que foram precisas, que ele não errou? A história comprova isso.
A arqueologia comprova isso. A geografia comprova isso. Quando os estudos humanos, a ciência humana, olha para os textos de Daniel, fala, mas como que ele acertou com tanta precisão? Que ia ter esse reino e depois ia aparecer o outro, que ia ter o Alexandre o Grande, depois o Império Romano, que ia dominar por tanto tempo. Como? Ele só pôde ter escrito isso porque ele sabia. É impossível alguém acertar com tanta precisão coisas que iam acontecer milhares de anos depois dele. Então, por não acreditar em profecias, dizem que Daniel, escreveu sobre os acontecimentos depois de ocorridos e os registrou como se os tivessem escrito anteriormente. Então, além de tudo, ele mentiu, né? O jeito que ele escreveu falando assim, eu vivi nesse tempo aqui e estou escrevendo sobre coisas do futuro. A pessoa que escreveu lá depois de Cristo, além de tudo, era um mentiroso. Os liberais partem do pressuposto de que a origem da Bíblia não é sobrenatural. Então, esse aqui, né, o colorário que nós falamos, a Bíblia apresenta mistérios, né, e um deles é a profecia. Para eles, não. Tem que comprovar, tem que ter um jeito de mostrar cientificamente que aquilo ali é real. Outro aspecto que podemos ver desse colorário é o aspecto sobrenatural aí dos milagres. Né? Como explicar o machado que flutuou, ou alguém andando sobre a água como Jesus andou, como alguém poderia ressuscitar dos mortos. Nós vimos isso não só no Novo, mas no Velho Testamento, pessoas que, né, por milagre foram ressuscitadas. Como a terra pode ter sido feita a partir do nada? Porque hoje em dia tudo que a gente cria tem que ter uma origem. E como que alguma coisa pode existir do nada? Não tem como, alguma coisa tinha que ter para poder criar tudo isso. Cientificamente falando, humanamente falando, nada não faz sentido. Então, aceitando a natureza divina da Bíblia, aceitamos esses milagres, porque nós sabemos que ela apresenta esses mistérios. O terceiro aspecto, a sua natureza misteriosa, é sua doutrina, seu ensinamento. Como Deus pode ter 3 pessoas numa só essência? A gente não consegue imaginar isso. Como Cristo pôde ressurgir dos mortos? Como pôde habitar em cada crente, né, o Espírito Santo? Como que isso é possível acontecer? Como Deus, pode ser onipresente? Como que um ser pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como pode ser soberano e ainda dar o livre-arbítrio? Ele não era o soberano Deus? Ele não é o que manda em tudo, faz o que quiser, como quiser? E aí ele constrói um mundo, e aí coloca um jardim, e coloca um casal lá, e fala, vocês podem comer de todos os frutos, só não come daquele, mas dos outros vocês podem comer. Mas ele mesmo, o que é o livre-arbítrio? Eles tinham a escolha, eles podiam, foi proibido, mas eles não foram impedidos. Então, significa que eles tinham o livre-arbítrio até para desobedecer. Mas se ele é soberano, por que ele deixou eles desobedecer? Era só ter feito um ser que não desobedecesse. Ou era só não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Não faz sentido um ser soberano, como todo mundo diz que ele dar um livre-arbítrio para uma criatura escolher. Tem gente, inclusive uma vez eu estava dando aula na escola dominical aqui em Olímpia, e eu falei que essa questão que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que eles tinham livre-arbítrio para escolher, mas aí ele falou, mas só que Deus não sabia que eles iam escolher o pecado. Eu falei, claro que sabia, porque ele é onisciente, não tem como mudar a natureza de Deus. Ele falou, não, mas se Deus sabia, por que ele pôs?
Ele não sabia, ele colocou lá para testar, mas ele não sabia. Mas aí nós estamos tendo um problema mais grave ainda, né? Nós estamos dizendo que Deus não é onisciente, que ele não é o que ele é. Ele sabia. Então se ele sabia e ele colocou, então ele é mau. Mesmo sabendo que o homem ia pecar e ia falhar, ele colocou. Aí a questão da soberania, que eles não conseguem entender. Como um ser soberano deu livre-arbítrio, fez todas essas coisas. Então, são mistérios, doutrina, ensinamento que estão lá. A árvore do conhecimento do mal foi colocada lá. Deus sabia que o homem ia pecar e ele quis fazer desse jeito. São coisas que estão além da razão, né? Que não quer dizer que estão contrárias à razão. Exatamente. Mas, de qualquer forma, esse ponto aqui para mim é que Deus, como um ser soberano, e criou um ser à imagem e semelhança dele, parte de ser a imagem e semelhança dele é que é livre. Então, o homem poderia ter escolhido comer da árvore da vida e não ter pecado para todo sempre, como poderia ter escolhido o errado, mas ele era um ser livre. E senão não seria um ser livre, seria um robô, sem um animal, alguma coisa, sem opção, não pecou, mas também não tinha opção. Concluindo, aceitar a natureza divina da Bíblia significa reconhecer sua inerrância, sua autoridade, sua unidade e seus mistérios. Está vendo aí os 4 quadrados? Um livro divino, então ele é inerrante, autoritário, tem unidade e tem seus mistérios. Se for considerada mero livro humano, então, ao tentarmos interpretá-lo, não poderemos esperar que seja inerrante. O livro humano vai ter erros. Indiscutível, harmoniosa e misteriosa. Não podemos esperar essas coisas, que ela não tem erro, que ela é indiscutível, que ela é harmoniosa, tem unidade, e que é misteriosa. De acordo com essas afirmações evidentes por si próprias, que são os axiomas, os 2 axiomas aí, podemos afirmar que a Bíblia é um livro humano e também um livro divino. Humano porque foi escrito para os humanos com as regras humanas de comunicação e nós usamos essas regras para interpretá-lo. E divino, nós temos que considerar que é um livro fora do normal de um livro humano. Nenhum dos 2 aspectos pode ser negado, nem o fato de ser um livro humano e nem o fato de ser um livro divino. Se admitirmos apenas o aspecto humano, que é o que os liberais fazem, os teólogos liberais, eles admitem apenas o aspecto humano. É por isso que eles querem explicar o fato dos milagres não fazerem sentido. Eles falam, foi alguma coisa, alguma figura de linguagem, eles estavam tentando impressionar, mas de fato aquilo ali não aconteceu, porque não tem como acontecer esse tipo de coisa. Então é simplesmente um livro humano, e nos livros humanos você pode escrever o que você quiser, não tem as histórias? Crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, então você escreve o que você quiser. Nos livros você faz qualquer coisa sobrevoar, qualquer coisa acontecer. É um livro humano, Nesse aspecto ali, a Bíblia também tem essas coisas, esses elementos. É assim que eles pensam. Então, se admitirmos apenas o aspecto humano, vamos analisá-la racionalmente. E analisando racionalmente, tem algumas coisas que realmente não fazem sentido. Se aceitarmos apenas o lado divino, ignorando os aspectos humanos, vamos examiná-la como um livro místico. Aí é como se fosse aqueles livros mágicos, que tem algum poder ali sobrenatural que só algumas pessoas podem entender e interpretar.
e aí não tem regra para gramatical, por exemplo, para interpretar, porque é um livro místico. Aí você fala, será que tem alguém que faz isso? Faz. A interpretação alegórica que a gente já viu é basicamente isso. Eles falam, mas é um livro diferente, é um livro místico, é um livro divino, então tem certas coisas que a gente tem que ver além daquilo que os seres humanos normais veem. Por quê? É um livro místico para eles, então faz a interpretação alegórica, e a interpretação alegórica não considera as regras normais de interpretação. E aí dá margem para fazer o que a pessoa quiser, e é por isso que nós temos tantas bizarrices aí no mundo religioso e inclusive no mundo evangélico. Agora, quando a encaramos como um livro humano e divino, procuramos interpretá-la como fazemos com qualquer outro livro, ao mesmo tempo em que afirmamos sua singularidade como o livro das verdades divinas, uma obra das mãos do próprio Deus. Então, quando entendemos isso, que é um livro humano e divino, e que é uma obra de Deus, e que ele usou os seres humanos para se comunicar com os seres humanos, então nós entendemos a grande importância desse livro e por que nós temos que estudá-lo e aprender a interpretá-lo da melhor forma possível. Então, usando aí os axiomas. Com essa aula, eu encerro essa questão dos axiomas. Eu acho que a primeira aula eu perguntei o que era, vocês nem estavam sabendo, né? O que é axioma, né? Nem sei, de comer? Que negócio é esse? Mas agora eu acho que ninguém tem dúvida mais, né? O que é um axioma e um corolário. Certo? Ou tem? Socorro está estátua aí? Congelou a imagem? Mas está ouvindo? Acho. Talvez ela está ouvindo, mas não está conseguindo falar. Muito bem. Nós vamos terminar por aqui. Estamos em cima aí do horário, né? Vai até 10h15 no máximo, então 10h12. Espero que a Amanda consiga assistir, chegar até aqui. Eu vou tentar colocar aqui no grupo aí do Last Room. Muito bem, então boa noite a todos. Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Amém.